Olá, consultora! Estamos aqui hoje, então, no segundo dia do workshop Passo a Passo para o Diretorado e hoje a gente vai falar sobre sucesso e sobre por que a maioria das pessoas nem chega ao topo, nem chega ao lugar onde deseja estar. Eu sei que você deve estar curiosa para entender por que você quer tanto algumas coisas, você acredita que está fazendo todo o possível e, mesmo assim, não chegou no local onde deseja, não chegou no lugar onde deseja. Existem diversos fatores, tá? E eu vou falar de alguns deles na aula de hoje. O primeiro é referente às habilidades técnicas, comportamentais, emocionais e sociais, que eu vou explicar um pouco melhor no dia 4 do nosso workshop. Então, o segredo é o seguinte: se você ainda não tem algo que deseja, é porque ainda não aprendeu algo que precisa. Como assim? Eu sei fazer sessão, eu sei fazer entrevista, eu já olhei, já eu conheço o plano de carreira, mas ainda não está acontecendo. Só que não basta isso. Existem outras habilidades intrínsecas, principalmente as comportamentais e as emocionais, que vêm em conjunto com a habilidade técnica para que o sucesso chegue, tá? Então, existem 3 níveis de profissional. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles para você entender qual nível você está hoje. E no final do exercício, a gente já conseguir começar a pensar num plano de desenvolvimento, tá? Então, o primeiro nível profissional que é a ignorância profissional. Essa palavra ignorância, às vezes, algumas pessoas acham muito forte, tal, mas ignorância quer dizer simplesmente eu não sei ainda alguma coisa. É o caso de alguém que entra num emprego novo, de alguém que entra num negócio novo, de alguém que começa a fazer algo novo. Essa pessoa, quando ela inicia, ela está ainda em estado de ignorância naquela competência que ela está iniciando. E tem 2 tipos nesse estágio, tá? Existe o primeiro, que é o mais perigoso de todos, é quando a pessoa não tem consciência ainda de que ela não sabe. Então ela acha que sabe porque já viu um pouquinho, porque já leu alguma coisa. Então ela não tem consciência de onde está ainda a habilidade que ela precisa aprender. E aí ela diz coisas como: eu faço de tudo e não dá certo para mim, eu já tentei de tudo e não consigo vender, eu já tentei de tudo e ninguém quer se cadastrar, ninguém quer o negócio, eu já expliquei de tudo e a minha equipe não anda. Para e pensa. Se tem gente fazendo, se tem gente conseguindo, é porque essas pessoas têm um método, um modo de fazer que está dando certo. Se você não está conseguindo os resultados ainda, não fique se perguntando por que eu não consigo, por que eu não consegui, por que só comigo não dá certo. Pergunte-se o que eu preciso aprender para que dê certo para mim. E aí voltamos lá, né? No ciclo de sucesso eu falei que você precisa em algum momento aprender com a sua líder ou buscar ajuda externa, fazer cursos, leituras, enfim, para aprender as habilidades. Esse é o momento quando eu não sei alguma coisa, não sei o que está acontecendo comigo, eu paro e penso quais são as habilidades que eu preciso melhorar, quais são as coisas que eu preciso aprender para ter sucesso nesse negócio, para chegar no ponto onde eu desejo. Isso acontece com o profissional que entra novo no negócio. Normalmente ele pode ou não passar por esse estágio de eu acho que sei, mas não acontece nada. Ele pode achar que ele lendo simplesmente alguma coisa ele já vai saber de tudo e vai dar certo. Ele vai para o campo sem se aperfeiçoar, sem ver as suas habilidades e continua um pouco cego e aí não vai ter resultado. Quando a pessoa passa disso e entende, toma consciência que não sabe, que precisa aprender, frequenta as reuniões de unidade, assiste os treinamentos, vai nos eventos oficiais, é porque ela já se deu conta e passou para um novo estágio, que é eu sei que não sei. Então, eu sei que eu não sei ainda apresentar meu plano de negócio com clareza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assistir um curso sobre isso, eu vou na reunião de unidade da minha diretora, eu vou perguntar para a minha diretora qual a melhor forma de apresentar, eu vou assistir, vou ler, vou estudar o material da empresa. Então, eu já sei o que eu não sei. Eu já sei, por exemplo, que eu sou desorganizada, que é uma competência comportamental. Ok, entendi que eu sou desorganizada, então a partir dessa reflexão eu vou buscar ajuda. Vou ler um livro sobre organização, planejamento, vou fazer um curso, vou assistir a aula da minha diretora que fala sobre isso. Então, eu tenho consciência do que eu não sei e vou buscar ajuda. Quando eu faço isso, eu passo para o segundo estágio profissional,
que eu sou um profissional preparado. Cuida aqui que tem uma casca de banana que pode fazer você escorregar. Então, eu fui na reunião de unidade, eu aprendi, vamos dizer que a habilidade que eu estava buscando nesse momento era o agendamento. Então, lá na minha reunião de unidade, teve uma aula sobre o agendamento e eu aprendi. Então, eu estou um profissional preparado, porque o que me faltava, que era aprender a habilidade técnica, me foi ensinado, eu aprendi. Só que aprender só não basta. E aqui muitos profissionais escorregam porque eles falam assim, não, já sei disso, isso não precisa me falar, já sei disso, já sei daquilo, já sei daquele outro. Só que ele sabe e não aplica, ou seja, ele está preparado, mas não está executando. E isso não traz excelência. Esse profissional que está profissional preparado, que teve o conhecimento, que participou do treinamento, ele está entre dois estágios. O estágio da ignorância profissional e o estágio da excelência. Só que ele só vai ter resultado positivo quando ele for excelente nas habilidades. Então, não adianta só estar preparado. O ciclo é esse. Então, no início eu não sei o que não sei, não sei o que eu preciso aprender, daí eu faço uma reflexão e descubro o que eu preciso aprender. Descobrindo o que eu preciso aprender, eu busco ajuda para aprender aquilo e eu me torno um profissional preparado, mas ainda não basta. Para passar para o terceiro estágio, que é a excelência profissional, eu preciso praticar. Então, no mesmo exemplo, aquele em que a pessoa foi para a reunião de unidade e aprendeu o agendamento, tá? Ela está preparada porque ela recebeu a informação. Agora, o que ela precisa fazer? Ela precisa praticar. Ela precisa colocar em prática aquilo que foi aprendido. Nas primeiras vezes, talvez ainda seja muito difícil. Na próxima vez, vai ficar um pouquinho mais fácil. Com o tempo, com a repetição, essa habilidade vai melhorando. Melhorando, até que ela se torna excelente na habilidade de agendamento. E daí para frente, então, ela faz agendamentos todos os dias com muita facilidade. E aí aquelas pessoas perguntam, mas essa fulana tem uma sorte, não é? Ela agenda todos os dias, ela tem agenda lotada. Gente, lembra, ela passou por todos esses 4 estágios. O que não pode é parar em um desses estágios antes de se tornar excelente. Ela primeiro não sabia o que não sabia, dela descobriu que o problema dela estava no agendamento. Aí, descobrindo isso, ela foi lá, conversou com a diretora dela, foi na reunião que ia falar sobre agendamento, praticou o agendamento e se tornou excelente. E isso é para qualquer habilidade que você precise. Liderança é assim, comunicação é assim, fechamento de vendas é assim, apresentar um negócio é assim, vender os produtos é assim, conhecimento dos produtos é assim, organização, planejamento, enfim, qualquer habilidade. A partir do momento que ela é habilidade, ela pode ser aprendida por qualquer pessoa que se dedicar e desejar realmente a mudança. E ela vai passar por esses 3 estágios aí. E ainda tem uma coisinha que não está aqui na aula, que é o seguinte, mesmo no estágio de excelência profissional, você tem que estar sempre prestando atenção. Como é que você vai ganhar mais performance? Toda vez que você faz, você avalia o que fez e vê o que pode melhorar. Deu certo? O que eu posso fazer melhor? Deu errado? O que eu posso fazer melhor? Sempre a pergunta é essa. Esse é o princípio da melhoria contínua. Sempre que você faz alguma coisa para crescer, você precisa melhorar a sua estratégia, refinar, avaliar, ver o que deu certo e melhorar os pontos que ainda estão fragilizados. Tá certo? Essa é uma das causas que as pessoas não chegam ao sucesso. Parar em alguma dessas etapas da aprendizagem antes de chegar à excelência. O segundo motivo pelo qual muitas pessoas não chegam ao topo, não chegam onde desejam estar, reclamam da vida, reclamam das situações de hoje, mas não conseguem fazer a mudança, é a tão conhecida e tão falada zona de conforto. Mas falar de zona de conforto é uma coisa um pouco assim, zona de conforto para cá, zona de conforto para lá. O que faz, afinal, uma pessoa se manter numa zona de conforto que não é assim tão confortável? Vou pegar um exemplo do emagrecimento, por exemplo. Nós estamos aqui num grupo que a maioria, né, digo quase que se não todas as pessoas, são mulheres. Temos alguns rapazes aqui. E as mulheres, elas estão normalmente sempre cuidando, querendo emagrecer um pouco mais. E aí chega um tempo que o corpo fica no efeito platô, não é? continua fazendo a dieta e não sai dali. Isso
é a zona de conforto. Só que assim como no emagrecimento você precisa fazer uma coisa diferente para poder sair do efeito platô, aqui você também vai precisar, tá? Você vai, no aprendizado, na excelência profissional, você vai precisar entender que você vai ter que dar mais alguns passos para poder subir a próxima escalada. Mas por que as pessoas não saem? Eu já atingi um certo patamar, eu já atingi um certo conforto, né? Então isso acontece, um exemplo claro é o seguinte: eu entro numa companhia de venda direta, eu entro no negócio e eu passo pelo processo de aprendizagem que eu descrevi anteriormente. Eu não sabia que sabia, daí eu aprendi a vender, e aí eu estou me tornando excelente em vendas e tal, e aquelas vendas, elas estão me trazendo um ganho que antes eu não tinha, tá? E eu fico ali naquele emaranhado das vendas, porque tá bom, tá ótimo, já tá confortável para mim, e eu não dou o próximo passo. Eu digo assim, eu não quero a carreira, para que eu vou me preocupar em ensinar outras pessoas? Para que eu vou me preocupar em desenvolver esse negócio se com as vendas eu já tô bem? Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que você tem duas vias. Uma que você se esforça todos os meses, que você vai fazer força você mesmo todos os meses, que é a venda, e outra que você vai construindo ao longo do tempo, que é a sua equipe trabalhando. São as pessoas que vão produzir, e que daí mesmo quando você tirar umas férias de 30 dias, por exemplo, a sua equipe vai estar produzindo igual e você vai ter ganhos. Então, você tem que ver o que você está perdendo, né? Você não quer fazer o esforço de aprender as outras habilidades que precisam para poder desenvolver a carreira, porque está confortável, você está sendo bem sucedido nas vendas. Mas e no momento que você quiser tirar aquelas suas férias, como vai ser? E por que as pessoas não saem dessa zona? Por medo do desconhecido, primeiramente, né? Então, aqui onde eu estou já é confortável. Se eu tiver que avançar para um outro ponto, que é o caso de começar a desenvolver a minha rede, começar a desenvolver minha equipe de vendas, eu vou ter que aprender outras habilidades que eu não conheço. Eu nunca ofereci para ninguém, então talvez eu não seja boa fazendo isso. Eu sou tímida para falar, então eu talvez tenha que superar isso. Enfim, então eu não sei o que me espera. E daí eu fico com um certo receio, e aí eu continuo ali com as minhas vendas, não mexo naquilo, não vou para as outras habilidades, por isso não avanço. Ele se confunde um pouco, o medo do desconhecido, com também ao outro motivo que as pessoas se mantêm na zona de conforto, que é justamente o conforto e a previsibilidade. Aqui onde eu estou é ótimo, eu já sei que eu tenho os meus clientes, eu tenho a carteira de clientes, quando eu quero fazer vendas eu faço ligações e eu vendo rápido. Então aqui eu já estou bem. Se eu preciso de alguma coisa, eu me esforço mais um pouquinho na venda, mas eu faço alguma coisa que eu já sei. E eu não vou adiante, eu não vou para a zona de aprendizado lá de novo, eu não faço aquela reflexão de o que me falta aprender para ir para o próximo passo. Então eu fico aqui, porque aqui tá bom, aqui tá quentinho, né? Tá favorável, tá confortável, e por isso eu não mudo. Outro fator que impede as pessoas de saírem da zona de conforto é o medo de perder. Porque às vezes eu vi alguém que subiu e perdeu, porque eu mesmo já estou num lugar que eu gostaria de estar, que é melhor do que eu tinha antes, e eu vou pensar assim, às vezes, se eu focar em iniciar pessoas, eu vou perder minhas vendas. E aí eu não saio, não aprendo, não dou o próximo passo, eu não avanço. Não tem problema se você quiser. Apenas você tem que ter consciência que você vai estar usando só uma via do seu negócio, e que essa via exige que você faça o processo mensalmente, que você esteja sempre em busca de novos clientes e que você esteja sempre em busca de trabalhar bem a sua carteira para rentabilizar. E por último, fator que nos mantém na zona de conforto é uma tendência a uma cultura medíocre, uma cultura da mediocridade. No seu entorno de convivência, assim como no meu, assim como no de todos nós, tem pessoas que preferem se manter no estado atual, tá? E que não vão querer nunca na vida mudar. Essas pessoas, quando você falar que você vai ter que deixar de sair no final de semana para estudar algo do seu negócio, elas vão falar para você, mas para que fazer isso? Você já tem até um outro negócio, você já tem até um outro emprego, para que você vai estudar mais? Para que você vai se dedicar mais? Por que a pessoa medíocre, por que a pessoa que não quer mudar fala isso? Porque enquanto ninguém mudar na volta dela, ela não precisa se mexer.
Então, cuida muito do que você ouve na sua volta. Não é por mal, ela só está procurando o conforto dela. Para ela poder se manter na zona confortável, as pessoas ao redor dela não podem crescer também. Porque se elas crescerem, ela vai se sentir diminuída, vai ser obrigada a avançar. Então, a gente tem que cuidar de com quem a gente relaciona, né? Não impede que a gente se relacione com pessoas assim, mas impede que essas pessoas sejam nossos modelos, que sejam essas as pessoas que vão nos dar conselhos para o tipo de negócio e para o tipo de sucesso que a gente deseja. Esses são os 4 principais motivos que nos mantêm na zona de conforto. E aí vem, acho que o grande vilão de toda a história, que são o que eu chamo de comportamentos trapaceiros, que na verdade são os nossos sabotadores. Dentro do programa Passo a Passo para o Diretorado, a gente tem uma aula específica sobre isso, que é como trabalhar todas as espécies de comportamentos trapaceiros. Aqui eu vou falar sobre o que eles são, e no final você vai fazer uma reflexão sobre quais são os seus comportamentos trapaceiros. Já vai pensando. O que é um comportamento trapaceiro? É aquele comportamento que existe só para nos trapacear, só para nos enganar, só para nos tirar frutos futuros, nos mostrando agora uma recompensa bem menor, mas porém imediata. É uma parte da gente, uma parte interna, que tem medo de perder o conforto que já conquistou, então vive sabotando as conquistas futuras, justamente por esse medo de perder o que já foi conquistado. E por que é tão difícil de substituir esses comportamentos trapaceiros, que são comportamentos normalmente enraizados conosco há muito tempo? Primeiro está na nossa identidade, tá? A gente já começa dizendo, eu sou uma pessoa desorganizada. Quando você diz eu sou desorganizada, você profetiza, você segue dizendo que você não tem jeito, que você é uma pessoa desorganizada que nunca vai mudar. Então, um dos motivos é aí mesmo, é nossa conversa interna que faz com que eles fiquem ali. E o segundo motivo é que eles não querem ser trocados. Eles estão ali conosco, nos acompanhando na nossa vida inteira há muito tempo. Eles não querem ser substituídos, eles não querem ir embora. Quantas vezes você cometeu um comportamento que serviu somente para se sabotar? Quantas vezes você iniciou um projeto e não continuou? Quantas vezes você se deixou enganar por uma atitude que não produziu os frutos futuros que você imaginava? Tudo isso para tirar algum proveito no presente. Esses são os seus sabotadores atuando. São os seus comportamentos trapaceiros que estão com você. Enquanto você escuta o restante que eu vou te falar nessa aula, eu sugiro que você já vá pensando aí em quais são os comportamentos trapaceiros que estão te impedindo de se tornar uma diretora top. Bom, eu falei no início deste vídeo, na hora que eu falei dos 3 estágios profissionais, que o estágio onde a gente consegue resultados é quando a gente se torna um profissional de excelência, se torna excelente numa habilidade. E o que, afinal, que impede a excelência? O primeiro ponto é não definir onde nós buscamos a excelência, que é aquele caso de estar no primeiro estágio profissional, onde eu não sei o que eu preciso aprender, onde eu não sei aonde eu preciso melhorar. Então, se eu não defino qual é a área em que eu preciso tornar excelente, eu não tenho um caminho de desenvolvimento. Uma consultora de beleza que quer chegar ao nível de ser uma diretora de excelência, uma diretora top, ela precisa desenvolver diversas habilidades, que eu vou falar no dia 4. Mas vamos falar das principais aqui. No mínimo, eu preciso ser excelente em apresentar meu produto e preciso ser excelente em apresentar a minha oportunidade. Se eu não tenho essa definição, se eu não sei que é aí que eu preciso melhorar e atingir excelência, como eu vou desenvolver? Como eu vou criar meu plano de desenvolvimento? A segunda coisa que impede a excelência é não se responsabilizar pelo sucesso. O que é se responsabilizar pelo sucesso? É o que você vai dar em troca. Bom, se eu quero ser uma pessoa excelente em agendamento, o que eu vou dar em troca para ser excelente? Eu vou na reunião de unidade, que vão dar uma aula sobre agendamento. Eu vou assistir um vídeo que vai ser explicado sobre agendamento. Eu vou ler um livro sobre isso, eu vou fazer um curso sobre isso, eu vou aplicar, eu vou fazer 10 ligações de agendamento até eu ficar craque. Isso é se responsabilizar pelo resultado. Eu ouço todos os dias pessoas dizendo que são altamente responsáveis. Qual o seu nível de comprometimento de 0 a 10? As pessoas dizem 10. E chega na hora de botar em prática a situação,
a pessoa não faz. Isso não é se responsabilizar pelo resultado. Responsabilidade pelo resultado é quando você entende que só você pode mudar os resultados que você tem hoje. Então, coloque aí, grave aí na sua cabecinha, escreva num papel. Se você quer virar uma diretora de vendas top, você vai exclusivamente precisar se responsabilizar pelos resultados. É você quem vai precisar se responsabilizar pelo atingimento das metas. Como assim? Se tem outras consultoras na minha equipe, elas precisam fazer os pedidos para que eu atinja as metas. Muito bem, tem outras consultoras na sua equipe. Só que não é exatamente uma delas que vai te dar o resultado. Você precisa ter um número X de consultoras que produzam um número X de pontos para que a sua meta aconteça. Se aquela, ou se a outra, ou se não está na sua unidade ainda e você vai ter que buscar fora, isso é responsabilidade sua. Então, se responsabilizar pelo resultado é isso, assumir que é com você. Qualquer meta tem que estar sobre a sua responsabilidade. Se não estiver, não é meta, porque você não consegue controlar o que está sob controle do outro. Bom, quando eu defini o meu alvo, em que eu vou ser excelente, me responsabilizei pelo resultado, o meu próximo passo é agir para que isso aconteça. E agir é o seguinte, a frase de ação é assim, ó. Eu vou, verbo, quantidade, até a data. Fora disso, é comentário, é alguma coisa qualquer, menos ação. As pessoas falam assim, eu vou precisar agendar mais. Tá quase certo, tá? Eu vou agendar, mas é subjetivo e não tem data. Então, a frase correta seria, eu vou agendar 5 encontros todas as semanas a partir desta semana, ou até dia 30. Então, a sua frase de ação tem que ser, eu vou, verbo, quantidade e a data. E a quarta coisa que impede a excelência é não buscar melhoria contínua, que é o caso de quando eu já aprendi as habilidades, por exemplo, eu queria chegar ao meu nível de excelência, eu queria ser uma consultora que vende R$1.000 por semana. Aí eu trabalhei nas minhas habilidades de fechamento, de captação de clientes, de agendamento, cheguei. E aí eu deixei aquilo no automático, eu não aumentei meu termômetro, eu não fui olhar o que eu podia melhorar, então eu fico sempre assim, eu vou ficar sempre assim, eu nunca vou conseguir aumentar. Por quê? Porque eu não estou trabalhando na melhoria da estratégia. Assim se eu conseguir iniciar minha primeira consultora, agora eu acho que sei tudo, né? E não olho para os pontos de melhoria, depois talvez eu nem consiga cadastrar mais outras consultoras. Porque tem algum ponto ali que eu deveria ter melhorado e não melhorei. Então pensa nisso. Tenha um objetivo de onde você vai buscar excelência, se responsabilize pelo resultado, o que você vai dar em troca para ser excelente naquilo, haja de acordo com direção para atingir aquele resultado e busque a melhoria contínua. Agora, nós vamos fazer um exercício de visualização. Certamente você já ouviu falar que se você tem metas, se você tem cartaz de metas, que você visualiza e as coisas vão acontecer. Eu quero que antes de eu te ensinar como é que faz o exercício, você olhe para a folha que você está anotando, as dicas aqui desse treinamento, ou no caderninho que você está, e você fique visualizando o caderninho e fique mentalizando que a página vai virar sozinha. Fique pensando aí que a página vai virar sozinha, a página vai virar sozinha, a página vai virar sozinha, sem eu tocar um dedinho nela. Bom, se você como eu e a maioria das pessoas, é bem certo que o seu caderno não virou a página, não é? Mas não é por isso que a gente vai dizer que visualização não funciona. Ao contrário, a visualização funciona em muito, mas ela precisa ser conjunta com as ações corretas. Então, existe um jeito, tá? Uma técnica de visualização que ela vem da programação neurolinguística e que ela vai te ajudar a primeiro se engajar com a meta, com o objetivo e também a descobrir quais são os passos que você tem que dar. Para isso, a gente muda o nosso foco de visão. Tá vendo a imagem que está aparecendo na tela? Uma pessoa em cima de um monte, no topo, né? Quando você quiser descobrir quais são as ações que você precisa fazer para chegar em determinado lugar, você vai precisar fazer o seguinte, você se imagina chegando, imagina que já tudo deu certo, que você chegou àquele lugar, a gente pode pegar o exemplo de ser diretora, né? Então, imagina que você já passou pelo processo, você conseguiu se tornar uma diretora de vendas, e agora, então, você imagina o momento
que você tem certeza que se tornou, um momento que você vive mesmo essa missão cumprida. Então imagina quem vai estar com você, imagina onde que vai ser, imagina essa imagem bem colorida, com movimento, imagina bem viva, sente aquilo que você está sentindo, mas imagina isso como se você estivesse se vendo, ou numa tela de cinema, ou na tela da sua TV, como se fosse um vídeo passando. Dessa forma, você está fazendo uma visualização dissociada. O que essa visualização permite? Ela permite que você olhe a cena e se pergunte assim, quais foram os passos que eu precisei dar para chegar até aqui? E esse é o exercício. Então, a primeira visualização do seu cartaz de metas que você vai fazer é isso. Olhar para a meta que você deseja, olhar para a meta que você está trabalhando, ou inclusive essa meta do diretorado, olhar para o momento que você chega no diretorado, sentir tudo aquilo, ver tudo aquilo que está acontecendo, mas se olhando de fora e se perguntar quais foram os passos que eu dei para chegar até aqui. E aí você vai anotar os principais passos e depois desses passos você consegue desmembrá-los em ações que você vai praticar diariamente para chegar no resultado. Esse é o primeiro tipo de visualização. Então você se enxerga de fora como se estivesse vendo um filme e aí então você está dissociado, é a visualização que permite enxergar os passos que você precisa dar. E depois existe uma visualização associada. No caso da imagem, né? A visualização anterior que eu ensinei, no caso da imagem, a visualização que eu ensinei anteriormente é como se você estivesse vendo a imagem como você está vendo agora, assistindo o vídeo e se vendo na imagem, tá? Essa é uma visualização dissociada, que te permite ver os passos que você precisa dar. Para a gente fazer uma visualização associada, se fosse com essa imagem que está aparecendo na sua tela, é como se você estivesse lá em cima do morro, vendo o que está ao redor, ou seja, vendo o que o personagem da foto está vendo. E assim é na sua meta. Então, quando você quiser se motivar com seu objetivo, você quiser se energizar, naquele dia que nada deu certo, o cadastro não fechou, você está trabalhando, os resultados não estão acontecendo, você vai fazer uma visualização da sua meta, do seu objetivo associado, tá? Uma visão em que você vê com os próprios olhos. No caso do momento de se tornar diretora, que antes você se viu num vídeo, onde você se imaginava com quem estaria, onde estaria, você vai ver de forma a ver com seus olhos quem está, como é o ambiente, qual é a energia. Então, para encontrar ações, se veja dissociado. Para se motivar, para se engajar com a meta, para ganhar energia, veja-se associada. E agora tem aquela perguntinha que vale mais um cupom para o grande sorteio de sábado, tá? Quais foram as mudanças que você viu quando você fez a sua visualização? Você se imaginou chegando ao cargo de diretora, cumprindo a qualificação com sucesso? O que você viu que são os passos que precisam ser dados? E agora você vai mandar para mim. O que você vai parar de fazer para se tornar uma diretora top? O que você vai diminuir, que você faz hoje, mas que você vai ter que diminuir a quantidade para poder se dedicar ao desenvolvimento da sua habilidade e se tornar uma diretora top? O que você não faz ainda e que vai começar a fazer para se tornar uma diretora top? E o que você já faz, mas que vai fazer um pouco mais para se tornar uma diretora top? Eu espero que as dicas que eu te dei aqui ajudem você a chegar ao topo da sua carreira. E amanhã a gente se vê no terceiro dia do workshop com mais dicas gratuitas.